Gordon nessas coisas é porque a decomposição de Gordon, o propagador, né, que vai representar para nós o efeito semiclássico, né, porque não é um efeito quântico no sentido de loop, não tem loop aí, é um efeito, mas não é também um efeito, não é uma coisa clássica, porque tem uma troca de um propagador, né, tem um efeito semiquântico aqui, semiclássico aqui, porque tem alguma coisa de H cortado, né? Propagador, todo propagador é da ordem de H cortado, que a gente não escreve. Vamos lembrar lá dos cursos, a gente escreve na integral de caminho, né? O funcional, né? O funcional, o gerador das funções de Wigner. A gente faz a integração sobre os campos, coloca aqui a ação, né? É porque a gente faz H cortado igual a 1, mas a ação tem dimensão de H cortado, então o termo, né, integração, né, sobre todas as flutuações de campo, ela vem aqui dessa exponencial. Isso vai H cortado é. Quando a gente tira o propagador, a gente tem que inverter a parte quadrática do lado da ação, que é do Lagrangiano, φ, operador φ. Então, quando a gente inverte, a gente produz um H cortado sobre I, ó, menos 1. Então, todo propagador, ele traz um H cortado. Então, todo propagador, ele traz um efeito já quântico, porque a gente faz H cortado igual a 1 o tempo todo. Mas ele tem um efeito quântico. Então, não é um efeito quântico de loop, né? É um efeito quântico em primeira ordem. Então, por isso a gente chama de semiclássico, né? É alguma coisa que não é clássica, mas que não é quântica no estrito senso de você incluir correções de loop. Ela é o que a gente chama de trileg, nível átomo. Mas esse propagador aqui de ordem é quântico, né? Bom, então, o momento de transfer é importante. Então, vamos olhar essa interação aqui, que é a interação pseudo-escalar. Então, nós temos um férmio interagindo com objetos pseudo-escalares através dessa densidade de Lagrangiano aqui. Então, a estrutura vai ser essa aqui. Corrente, aqui a gente vai ter vamos ter o pseudo-escalar, então aqui vai entrar a constante de acoplamento pseudo-escalar, e aqui vai entrar a constante de acoplamento pseudo-escalar. Então, a estrutura para nós é sempre essa, né? Opa, a estrutura, a forma. Eu não estou colocando os fatores certinhos, porque isso aí quando vocês forem ver o bem, vocês vão colocar, mas os fatores corretos são esses aqui. O potencial, ele sai do tipo integral no momento transfer. Então, aqui sai a primeira corrente, não sei se é a corrente 1, a corrente, vamos dizer se é a corrente em X, a corrente em Y, a corrente em Y, propagador aqui, X aqui não é dependência. Essa é a corrente ponto 1, a corrente 1, a corrente 2, e aqui é a menos I, que escalar R. Então, X menos I. Então, nesse caso aí, a estrutura da corrente está lá, nós temos perímetro, não fica clara a dependência do momento do transfer. Mas vocês já fizeram esse cálculo. Então, que vocês fizeram esse cálculo de fazer a decomposição de Gordon com gama simples, né? Que é basicamente isso aqui. Gama Mi, Mi, U de P menos N U de P igual a zero. E a outra é o barrado de P', gama Mi, Mi, U de P menos N, o barrado igual a zero. Oi, fala uma coisa. Essa corrente 1 e 2, ela não depende de quê? Não. Em geral. Não. Ela só contribui com o acoplamento. Isso, contribui com o acoplamento. Isso mesmo. Já está tirando delas aqui. Então, aqui, ó, a gente tem. O que vai acontecer agora, desculpa aí, uma coisinha só. Essas correntes aqui, elas estão no ponto 1 e ponto 2. Elas dependem, no espaço de configurações, elas dependem de X. Agora, no espaço de momento, a parte de Gordon, a parte de momento transfer, vai depender do momento transfer. No caso escalar, não aconteceu isso. Porque no caso escalar, a parte de momento transfer, ela sai de ordem V sobre C ao quadrado. Lembra que ficava assim, P mais P', Mi, que Mi, sobre 4M2. Então, no limite não relativístico, isso aqui é de ordem V sobre C ao quadrado. Então, no caso escalar, a parte de momento transfer, que é o que trazia o spin, ela vai embora no limite não relativístico. Então, por isso que a interação não depende do spin. Tá
Certo? Agora, no limite, agora se a gente pegar o limite não relativístico aqui, vamos ver primeiro onde está o momento de transfer. Mas então, no caso escalar, a contribuição dali de dentro é aquele primeiro termo. Isso, né? é só a função de acoplamento. É o P total quadrado sobre 4 e 2. Isso, exatamente. E barra 1. Isso, barra 1. Exatamente. Então a função de acoplamento é isso. Então, aqui quando eu colocar o gama 5, né, como vocês fizeram aqui, foi isso. Então, vocês fizeram esse exercício, o barrado gama 5, e aqui colocou o barrado à esquerda, gama 5U, igual a 0. E aqui é a mesma coisa. Aqui, Vai produzir uma pseudo-vetorial. barrado Gama 1 gama 5. isso. Vamos ver isso aqui, o que vai dar. Eu estou precisando disso aqui, ó. Aí aqui a gente vai ter o barrado gama mi, Pmi, Pelinha, obrigado, gama 5U. E o barrado gama Aqui 5. está a resposta, se quiser. Ah, você tem aí? Então me dá. É mais fácil. Não tem que reduzir se não quiser. Então tá aqui. Então, o barrado. Então, fazendo aqueles cálculos aí, fazendo essa decomposição, agora somando uma equação com a outra, o que vocês ganham basicamente é isso aqui. O barrado de Pelinha, gama 5. O de P, vocês tinham feito esse exercício, é Pelinha menos P, que é o momento de transfer. É o QMI, sobre 2N. O barrado, Pelinha, gama Mi, parece, né? Gama Mi. Mas aí a anotação era que era do sigma mínimo a menos I sobre 4, computador. Não, aqui não aparece o computador, não. Porque essa aqui, Ah, é. essa aqui só aparece isso aqui. Sim, Fica isso aqui, tá certo? é uma pseudo É? corrente. Está corrente aqui. Então, vamos lá. Então, o barrado gama 5U, a parte de momento de transfer dela está aqui. Obrigado. Então, a gente vai brincar. Então, a gente vai precisar disso. Então, o barrado, a corrente não está aqui. Então, essa corrente, ela vai trocar esse plano aqui. Então, ficou o barrado gama 5U, isso aqui. Então, se nós pegarmos, então, o momento de transfer, Q0 é 0, só vai ter Q. Então, isso aqui vai ser Q escalar gama 5. Certo? Então, vamos ver quem é. Vai dar isso aqui. Vamos ver como é que fica a estrutura, vamos ver como é que o spin pode entrar na parte de momento transfer. É isso aqui que vai contribuir para o potencial, então. É aquela parte da corrente lá que carrega o momento transfer. E aí a pergunta do Pedro entra imediatamente aqui. Ó, a corrente agora dependendo do momento transfer. Vamos lá, então vamos trabalhar isso aqui. Gama é 0, sigma, menos... Essa é a única contribuição que tem? Essa é a única contribuição. É para o seu escalar. Só tem essa. Só tem essa. Porque vocês fizeram a decomposição de planta, é exatamente isso. QI, gama I. E aí fica, isso aqui é a matriz de spin, isso aqui é a matriz gama de tirar. E aqui o gama 5. Gama 5 é 0, 1, 1, 0. Na representação de Dirac, nós usamos a matriz gama 5, ela I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, fazendo o cálculo da 0, 1, 1, 0. Então, essa matriz aqui é sigma, 0, 0, menos sigma. Então, quando a gente colocar esse carinha aqui, ó, isso aqui vai ficar, então vamos lá, isso aqui vai ficar, queixa, o barrado de pelinha. Então, vamos ter aqui, o barrado de pelinha é o dagger, X-dagger, sigma, estou escrevendo agora o espinor, pelinha sobre 2L, estou escrevendo o espinor completo. Esse é o espinor, o dagger, gama 0. A gama 0 é 1, 0, 0, menos 1. Quando eu multiplicar o gama 0 que está aqui dentro, que é o dagger que eu botei lá, aí vem um gama 0, mas o gama 0 vai multiplicar gama 5. Gama 5 é isso. Agora gama 0, gama 5 é isso. Então dá sigma 5. Então aqui a gente vai ter sigma 0, 0, sigma. E aqui nós vamos ter si, que é o U, né? Sigma escalar T sobre 2M. Então, vocês estão vendo, ó, essa parte aqui é muito baixamente relativista. Quando eu fizer esse produto aqui, essa matriz aqui vai pegar o sigma aqui e vai pegar o sigma aqui. Sigma. Então, a corrente
a corrente pseudo-vetorial, a corrente pseudo-escalar, está adquirida dessa forma aqui, ó. Esse carinha aqui entra, mas esse carinha aqui é desprezível. Esse carinha aqui já fica de ordem V sobre C ao quadrado. Sigma escalar T, sigma escalar T' sobre 2L. Então, esse termo aqui é de ordem V sobre C ao quadrado, é desprezível frente a esse. Então, olha a interação de espinha aparecendo aqui. Então, esse carinha aqui está dando para nós, na verdade, ó, que se dá aqui, sigma, certo? Na verdade, acho que não é Q vetor, não, acho que é QI. E eu já botei Q0, Q0 é 0. Q0 é 0. Isso. Tá? Então, ficou isso aqui. Certo? Então, a parte, né, a parte da corrente, aí, ela pega esse sigma aqui. Então, Q0 é 0, limite baixamente relativístico. isso, quando as fontes são estáticas. Sim. Tá? Então, isso aqui. Então, basicamente, o que a gente vai ter vai ser isso aqui. Nós vamos ter desse lado, então vamos ter as duas, se os dois vértices são pseudo-escalares, eu vou ter pseudo-escalar daqui, pseudo-escalar daqui, as duas constantes que vai ficar uma constante de acoplamento pseudo-escalar ao quadrado, digamos assim. E aí nós vamos ter a integral. Aí vamos ter aqui sigma, não, basicamente a gente vai ter que fazer a integral que nós vamos ter aqui vai ser d3t, então vamos ter aqui exponencial de menos i q escalar r sobre q2 mais n2 e temos esse sigma aqui, né? Isso. Escalar q, vamos botar aqui q escalar assim. Bom, então isso aqui para nós está dando o quê? Essa integral aí não é difícil de resolver, porque nós já resolvemos essa integral aqui, ó, d3q sobre menos i qr sobre q2 mais n2. Essa integral aqui, a menos de fatores, ela é proporcional ao potencial de um carro. Ela é menos n r sobre r. Né? A gente faz essa integral aí para explicar. É o potencial de um carro. Ali está aparecendo um Q. Isso. Se a gente derivar em relação a R, sai automaticamente. Se eu derivar essa expressão em relação a R, produz o Q. Então, basicamente, é derivar isso aqui em relação a R. Então, vai ficar, o derivado do que está aqui é menos n, é a menos nr vezes r. Menos a menos nr sobre R2. Então, a gente produz o fator de Joule. A gente vai ter a constante de acoplamento ao quadrado, a gente produz a constante de Joule, o potencial de, quando produz aqui o E menos NR, fator exponencial, e nós vamos ter basicamente toda interação do tipo 1 sobre R2, né? E vamos ter aqui uma interação menos NR sobre R. Fiz uma besteira aqui de dimensão, derivando em relação a R, então fica menos N vezes esse aqui, menos esse aqui, menos derivado de N. Tá certo, isso aqui tá certo, é adimensional, então fica 1 sobre R2, em dimensão de 1 sobre o comprimento, então isso aqui está adimensional, NR é adimensional, exponencial. Sobre R2, então NR sobre R2, né? Então fica NR, ele tem posição sobre menos N sobre R. Tá certo? Então fica com dimensão de R2. E aí, quando eu derivei isso aqui em relação aqui, eu produzi um Q. Então vai aparecer um sigma por spin R.
Então a interação, ó, ela passa por uma dependência do espinho. Então se a partícula fermiônica troca pseudo-escalares, a interação vai depender. Quer dizer, a gente pode aqui até colocar esse R aqui, isso aqui na verdade é R chapéu, então eu posso multiplicar por R, fica isso aqui, menos R. Então olha só, a dependência do spin. Opa, tchau, fala aí. Fala com tchau. Tchau. Não, continua. Pode falar com tchau, não tem problema. Então esse potencial é a troca, como a gente tinha falado. Oi, tchau. Quer pegar alguma coisa aqui? É Pedro? Tô aí, cara. Tá beleza. Então tá. Mais prova? Hein? É mais prova? Não. Não é compromisso, mas chega. Então vamos lá. Então ficamos com o potencial dependente do spin. Então o fato de estar trocando escalar não dá dependência do spin. Mas se agora eu tiver a troca, né, se eu tiver então um elétron, né, dizer assim, um elétron no potencial, né, tem uma fonte aqui, tem um elétron aqui nessa distância. Então o spin dele, a gente pode como esse sigma que é 2 sobre H cortado S, então quer dizer, a interação vai estar dependendo do spin desse ponto. Então a gente tem a orientação, então, apesar de estar trocando partícula, como eu falei com vocês, o fato da partícula pseudo-escalada ela não ter spin não significa que ela não está enxergando de alguma maneira a polarização do Fermi. Por quê? Porque a interação depende de γ5. γ5 que é a matriz de quiralidade. E a gente sabe que a matriz de quiralidade não é a helicidade, mas existe uma relação, a gente pode estabelecer uma relação entre quiralidade e helicidade no limite de massa que tende a zero. Então a gente sabe que de alguma forma, alguma coisa ligada à orientação do Fermi, né, da orientação intrínseca do Fermi, vai estar aqui. Então esse pedaço aqui é a parte do potencial que vai depender do spin. Então, troca de pseudo-escalares depende do spin. Tá. Uma coisa que depois vocês podem ver também, né? Vou deixar como sugestão aí. Bom, então, isso aí. Então, se vocês quiserem olhar o trabalho aí do Wood e do Wiltshire, ele completa a discussão, né? Na verdade, o trabalho do Wood e do Wiltshire tem que estar interessado na interação devido à troca de áxions. Tá? E áxions são objetos pseudo-escalares. Então, na troca de áxions, a interação percebe o spin. Agora, o que você vai querer, o que ele faz também depois, assim, para completar o estudo dele, é a troca, quer dizer, a interação via bósons vetoriais. Então, aí, a gente vai ter que introduzir. Quer dizer, então, isso aí, vocês agora vão seguindo em frente. Vou deixar isso aí que vocês podem seguir. O paper não dá os detalhes, mas vocês já perceberam quais são os detalhes que estão no jogo. É sempre a decomposição de bósons. Então, se a gente agora pega a troca de bósons vetoriais, como está aqui, é fazer a decomposição de bóson aqui, então a gente sabe que vai ter essa parte aqui, tem uma parte que é no momento do transfer e que depende do spin. Então, e do outro lado vai ter o momento do transfer e vai depender do spin também. Então, na interação do bóson vetorial, a interação vai depender dos dois spins, vai depender do spin, né, aqui não, aqui a gente tem só essa matriz de spin aqui vai depender, né, da matriz de spin vamos ter o spin de um lado e o spin de outro lado. Então, vai dar uma interação que é do tipo de polo. Interação, então, quando a troca do bóson vetorial, aqui, né, o bóson vetorial, trocando o bóson vetorial, a gente vai ter a interação que depende do tipo de polar. Então vocês podem dar uma olhadinha nisso também. Continua aí o exercício, né? Continua ali a sessão do paper, dando uma olhada nisso. Então eu vou dar uma paradinha nisso por aqui, que eu acho que eu já dei uns elementos para vocês poderem trabalhar um pouco. E vamos fazer uma outra discussão rápida, que eu acho que também pode ser interessante.
agora falar, né? Então o que a gente tinha que dar uma olhadinha era na discussão dos números. Então vamos voltar aqui um instantinho só, a gente pegar. Já vai fazer a decomposição, quer dizer, então tá certo. O caso, eu acho que no caso termônico, né? O caso que eu poderia deixar como sugestão para vocês seria o seguinte. Pensar aqui nós já tínhamos visto, né, em cursos precedentes nossos aí, tanto de eletromagnetismo quanto no curso de teoria do ano passado, que se a gente pegar um campo tensorial antissimétrico de rank 2, né, de antissimétrico, esse campo aqui, posso gerar para ele essa espécie de field strength aqui, né, que vai ser então a gente sabe que esse sistema ele tem simetria 1, né, que é a simetria devido à existência de um parâmetro vetorial arbitrário. A simetria de gauge desse problema, desse sistema aqui, é essa aqui, mini, né? E aí a gente já tinha visto, né, de diferentes maneiras, né, que se a gente considera o Lagrangiano desse sistema como sendo, acho que a gente colocava em fator 1/6, né, mais 1/6 de G mini K ao quadrado. Então, esse campo de rank 2, né, que é antissimétrico, ele tem, na verdade, 6 componentes, mas tem aquela simetria de Gauge, ele acaba sendo equivalente a um escalar. Basicamente, o que a gente está descrevendo é uma partícula escalar. É fácil de ver isso. Se a gente olhar a equação de um movimento, já dá para ter uma ideia. Classicamente, a gente já pode ver isso. Dmi, G mini K igual a zero. A equação de um movimento livre. Nesse caso, é só fazer o princípio variacional em cima daquele G e ganha essa equação aqui. Como esse objeto aqui é um objeto de rank 3, completamente antissimétrico, né? G mini K é igual a menos G é igual a G ni K mi, que é igual a G K mi, que é menos G ni K, menos G ni K mi, menos G K mi, tem aquelas propriedades igual o epsilon. Então, por dualidade, como isso aqui no fundo é uma três-forma, é um objeto completamente antissimétrico em 4 dimensões, eu posso escrever esse objeto desse modo. Ele é dual, um certo vetor. Vou chamar esse vetor aqui de um vetor dado K. Então, esse campo, na verdade, isso aqui é uma relação estrita de dualidade, uma relação puramente tensorial. Todo tensor de rank 3 antissimétrico no espaço de Minkowski é equivalente a um vetor, a um vários vetor. Então, significa que essa equação pode ser escrita assim: epsilon mi, tá? Lambda, dmi, w. Daqui a pouco não tem nem mais letra. A gente tem muitos alfabetos aí. Tem alfabeto hebraico, alfabeto fenício, alfabeto árabe, isso aí tudo tem no qual tem alfabeto. Daqui a pouco o Pedro vai estar aprendendo alemão. Não, alemão não, é o russo, mas vai aprender. Mas tem o russo. Tem o beta, né? Tem o beta. Tem o beta, tem Mas você tem o nosso também. Hã? Tem uma letrinha, né? O islandês também tem uma letrinha bonitinha lá. Não, não é esse. Deixa eu louco. Então, essa equação aqui é equivalente a isso. E aí, como esses dois índices são livres, eu posso trazer esse mi para cá, né? Posso botar aqui mi capa lambda, eu posso botar o mi aqui, mi lambda. Então, simplesmente, a equação é isso. E aí eu contraio essa equação aqui com um epsilon, alfa, beta, mi capa. Esses dois índices livres, eu contraio essa equação com epsilon de capa. E aí a gente sabe que a contração desses epsilon vai dar delta mi alfa, delta lambda beta, menos delta lambda alfa, delta mi beta. Ou seja, fazendo essa contração, essa equação aqui vai me dar o seguinte: V alfa W beta menos V beta W alfa igual a zero. Ou seja,
esse campo que é rotacional nulo. Para essa equação aqui sempre ser satisfeita, basta a gente tomar alfa igual ao gradiente do escalar. Então, na verdade, o field strength, né, G, mi, kappa, ele pode ser escrito como sendo epsilon, mi, kappa, lambda, e lambda phi. Então, se eu jogo agora isso aqui nessa equação, epsilon, mi, kappa, lambda, epsilon, mi, kappa, perdão, se eu jogo isso aqui, né, isso aqui, tá certo. Então, se eu agora ganho essa equação aqui, eu tenho, vamos jogar isso aqui. O seguinte é mais fácil, né? Eu mostrei isso aqui. A gente mostrou que o W lambda é isso aqui. Então, esse G aqui. Então, a equação é essa aqui. É epsilon, mi, kappa, lambda, dmi. Aí aqui ficou. Simplesmente isso aqui, se a gente colocar aqui, isso aqui é d lambda phi, tá certo. Automaticamente isso aqui vai dar certo. Então, é uma identidade. A gente já chegou. Vamos fazer o seguinte: se a gente chegou a isso aqui, tá aqui. Se a gente coloca isso aqui, vai ficar epsilon, mi, kappa, lambda, d lambda phi. E epsilon, mi, kappa, rho, d rho phi. Então, substituindo aquele g mi dessa maneira aqui, a gente ganha a equação do Lagrangiano de Klein-Bottom. A gente ganha que isso aqui, a menos de um fator, é d alfa phi e alfa phi. Então, a gente consegue reduzir esse campo a um campo de Klein-Bottom. Então, na verdade, puramente, sozinho, né, um campo tensorial de rank 2, antissimétrico, sujeito a essa simetria de Gauge, ele é equivalente a um escalar. Apesar de ele ter 6 componentes, ele vai descrever um objeto escalar real. Se eu colocar massa, a situação é diferente. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar isso aqui. Nosso Lagrangiano vai ser menos 1/4, vai ser 1/6, G pi kappa ao quadrado, e mais um termo que eu posso botar mais um meio de M2 dmi. Então, esse sistema aí, se vocês forem fazer análise, né? Se a gente for tirar, por exemplo, as equações de campo aí, isso aí deve dar alguma coisa, tipo dmi, G, mi kappa, mais N2, dmi kappa, igual a 0. Então, dessa equação aqui, a simetria de Gauge foi quebrada agora. Esse termo de massa quebrou aquela simetria. Tipo um campo de Proca. Só que é um campo de Proca para o rank 2. Vocês podem mostrar que essa equação aqui, aí eu deixo aqui como tarefa também, quem quiser fazer instrutivo, mostrar que dessa equação aqui, eu mostro que há apenas 3 graus de liberdade física. Então, quando eu coloco um termo de Proca, quebra a simetria de Gauge para esse campo dmi, esse campo aqui vai estar descrevendo um objeto com spin 1 massivo. Ele vai descrever um spin 1 massivo. Apesar de ele ter rank 2 e ser assimétrico, no caso de massa 0, ele satisfaz assim, a uma redução extrema de grau de liberdade, é equivalente a um escalar. Mas se eu coloco a massa e quebro essa simetria de Gauge, ele vai poder descrever um spin 1 massivo. A gente até entende um pouco isso, porque essa simetria de Gauge ela é baseada nisso aqui. Isso aqui é um quadro vetor. E essa simetria de Gauge, ela tem uma simetria. Eu posso pegar esse quadro vetor sempre com essa condição. Se esse cara aqui tiver, se eu fizer essa transformação em cima do Xi, a TI de uma função alfa, isso aqui muda. Então, a própria transformação de Gauge do B, ela é sujeita, existe uma simetria de Gauge dentro desse parâmetro, que me permite, então, eu poder escolher esse parâmetro um quadro de divergência zero. Então, esse parâmetro tem 4 componentes, mas eu imponho essa condição, então, na verdade, esse parâmetro tem 3 componentes. Então, esse parâmetro tira 3 componentes, dessas 6 componentes aqui, eu posso usar o parâmetro de Gauge para matar 3, sobram 3. Aí eu uso a equação de campo dos 3 reduzo do 2 sobre o grau de liberdade.
Mas agora eu explodi com essa simetria de gauge. Essa simetria de gauge não tem mais. Então, eu restituo ao campo esses 3 graus de liberdade. Eu já não posso tirar. Então, esse campo aqui tem 6 componentes. Então, antes eu tirava 3 equações de campo que reduzia, ficava com 1 grau de liberdade só. Agora eu estou restituindo aquelas 3 componentes que ele não tinha. Então, é isso que me dá o campo, que dá ao campo o spin 1 de massa M. Quer dizer, esse campo tem 3 graus de liberdade. Então, essa é a situação. Estou dando esse sistema aqui para vocês. Então, esse campo descreve um spin 1 massivo. O Luiz já sabe tirar o propagador aí, já aceita aí os projetores. Vocês eu acho que sabem do outro curso. Também deve nos apontamentos de vocês, deve ter os projetores no setor de rank 2. São aqueles projetores antissimétricos. Bom, de qualquer maneira, a gente tem os propagadores aí desse campo. Aí o que eu estou querendo colocar para vocês agora é o seguinte: suponhamos que a gente tenha uma interação tensorial desse tipo. A nossa interação, vamos chamar aqui G tensorial, vamos chamar GT. Então a interação seria de si barrado, sigma mini, psi, dpi. Então, vou deixar 2 tarefas para vocês. A primeira tarefa está no artigo do Moody e do Wiltshire, que é fazer o potencial no caso da troca ser de uma partícula vetorial. Nós vimos o escalar, vimos o pseudo-escalar. Agora deixa o partícula vetorial para vocês verem como é que fica a dependência do spin. E não está no artigo vocês fazerem a troca de um bóson vetorial massivo, mas não descrito como campo de Maxwell. É um outro spin 1 massivo, com uma outra característica. Não é uma interação tipo Maxwell, porque não está trocando a interação de Maxwell, é o spin 1. Um proca, por exemplo, né? É um spin 1 massivo se aqui for uma Mi, e aí a corrente é gama Mi. Mas agora não, nós vamos pegar essa corrente tensorial, então vocês vão ter que olhar como o momento transfer aparece aqui. Eu acho que vocês fizeram esse exercício também, eu tinha deixado para vocês fazerem a decomposição de Born, no caso tensorial. Vamos ver como é que aparece o momento transfer, e aí vocês vão ter que fazer o propagador desse PBI. Então vocês teriam alguma coisa, por exemplo, uma interação. Isso aqui já depende do spin também, né? Tá claro que o spin está aqui dentro. Então, tirar essa interação aqui devido à troca desse objeto. Então, a gente teria basicamente essa corrente, e aí aqui trocando esse bóson vetorial, trocando esse PBI, PK falando, teria esse propagador aqui. Não seria mais uma coisa trocando escalar o vetor, seria trocando esses bósons. Então, seria interessante ver o potencial, a contribuição que esse processo aqui pode dar ao potencial. Digo, por que eu acho que isso aqui, quer dizer, não é um problema meramente acadêmico? Por que não? Porque o que está sendo trocado aí é um campo vetorial, mas referente a um tensor. E a gente sabe que, se a gente considerar situações de extensão do modelo padrão, no modelo padrão, nós não temos nenhum campo tensorial de rank 2. Nós temos no modelo padrão, são quartos elétrons, bósons vetoriais e o bóson de Higgs, acabou. Mas quando a gente considera possíveis extensões no modelo padrão, como, por exemplo, teorias supersimétricas ou teorias derivadas com derivadas superiores, a gente pode introduzir, quer dizer, esses modelos, né, além do modelo padrão, eles podem introduzir campos tensoriais. E aí a gente pode se perguntar, a interação entre objetos de spin meio, por exemplo, quanto ela sente, como fica modificado o potencial pela troca de bósons vetoriais com essa característica. São bósons vetoriais, mas não advindos, né, de um campo de rank 1, de um campo de gauge. Não é um campo vetorial que adquiriu massa, tipo proca pelo mecanismo de Higgs. É um campo de spin 1, mas de natureza tensorial. Então a pergunta vai ficar claro que a dependência do spin não vai ser a mesma, do potencial. Então vocês vão observar que não basta o tipo de partícula trocada ter spin 1. A característica do próprio campo vai fazer diferença. Se eu troco o spin 1 massivo, mas é proca, campo ami, o que eu vou colocar aqui é o propagador do campo ami, então eu tenho um campo de proca vetorial, nós vamos ter uma dependência do potencial do spin. Mas se eu coloco
trocando também partículas vetoriais, bósons vetoriais, massivos também. Só que não são bósons vetoriais de natureza vetorial, são bósons vetoriais de natureza tensorial. Então, a característica do campo está por trás do próprio quantum. Quer dizer, a partícula tem spin 1, mas ela pode ter spin 1 e massa m e vir de um campo vetorial. Ou ela pode ter spin 1 e massa m e vir de um campo tensorial. E aí, vindo daqui, está claro que a estrutura da corrente é diferente. Então, certamente, a dependência do spin vai ser diferente. Então, de uma certa maneira, não só a característica da partícula trocada, mas quer dizer, na teoria quântica de campos, a partícula ela é uma materialização do campo. Mas um campo tensorial como esse, ou um campo vetorial, eles podem se materializar da mesma maneira. Eles podem se materializar através de uma partícula de spin 1 massivo. Mas a característica do campo está por trás. Esse aspecto fundamental é importante. Não basta dizer spin 1 massivo. Tem que dizer spin 1 massivo, mas associado a que categoria de campo? Qual é o campo que está por trás? Por quê? Porque, no fundo, o campo que está por trás é uma representação do grupo de Lorentz diferente. Então, na verdade, o potencial ele não ressente tanto ao spin da partícula trocada, mas a representação do grupo de Lorentz. Essa representação aqui é meio-meio. Então, é isso que vocês vão pegar no paper do Wiltshire. Vocês vão calcular o potencial devido à troca de bósons vetoriais massivos, mas nessa representação do grupo de Lorentz. Esse campo aqui não está nessa representação. Esse campo aqui está na representação 1, 0, mais 0, 1. Então, PMI pertence a essa representação. O AMI pertence a essa representação. Ambos, nessa situação massiva, descrevem spin 1 massivo. Mas uma coisa é esse spin massivo, outra coisa é esse spin massivo. E o potencial vai te dizer isso. Então, seria interessante vocês fazerem esse exercício. Eu tenho a impressão que naquele trabalho que eu dei para vocês de 2010, do Muchoio e do Brecho, tenho a impressão que lá eles fazem uma análise bem detalhada. Tenho a impressão que eles calculam alguma coisa tensorial. Não sei se é exatamente esse campo. De qualquer maneira, a gente pode checar lá. Não sei se isso aqui é uma situação original ou se eles já contemplaram. Mas, de qualquer maneira, é interessante entender isso. Se eles não fizeram, melhor ainda, vale a pena vocês fazerem. Porque o que eu estou querendo chamar a atenção é que, mais do que o spin da partícula, isso mostra a importância, né, da nossa compreensão das representações do grupo espaço-temporal. Porque, mais do que o spin da partícula trocada, é importante o tipo de representação do grupo de Lorentz ao qual a partícula está associada. Quer dizer, a física, ela não vai estar só associada ao spin e à massa da partícula. Ela vai estar associada também à origem dessa partícula. A partícula é uma flutuação de que campo? Desse campo ou desse campo? E se a partícula é uma flutuação no campo, o campo tem mais estrutura do que a partícula. Então, esse campo aqui vai testar o spin do férmion de uma maneira diferente desse campo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? E não basta, na teoria quântica de campo, não basta falar da partícula. Eu tenho que saber que aquela partícula, ela pode ser vista lá. Aquela partícula é uma partícula escalar. Se eu falar para vocês de um escalar de massa nula, a primeira coisa que o cara tem na cabeça é Klein-Bor. Mas a pergunta é, o escalar de massa nula, ele está nessa representação do grupo de Lorentz ou está nessa representação? Esse campo aqui, com essas características, sem aquela massa, está nessa representação. Isso é um escalar. Então, é uma flutuação escalar que está dentro de uma representação do grupo de Lorentz que não é escalar. Essa flutuação não aqui, essa aqui é puramente escalar. Então, é uma partícula escalar produzida por um campo escalar. Mas aqui não, eu estou falando de um quantum escalar produzido por um campo que não é escalar. Então, ele vai testar a física de forma diferente. Então, é o que está acontecendo aqui também. Eu tenho um objeto de spin 1, que é uma flutuação de um campo vetorial. Mas eu posso ter um objeto de spin 1 massivo, que é uma flutuação de um campo tensorial.
O campo tensorial tem mais componentes, ele tem mais tentáculos, né? Ele vai poder testar aquilo que ele a interação que ele está administrando, talvez de uma forma mais microscópica. Então, deem uma olhadinha se vocês, mesmo que ele esteja no meio do mochoio e do brejo, vale a pena fazer esse exercício aqui, até para vocês aprenderem a mexer com esses campos tensoriais, né? O Luiz já está sabendo mexer com isso bem. Tá bom? Tá, então dei uma pensadinha nessa questão aí. Depois, uma outra questão que sobra fala aí. Deixa eu entender uma coisa. Fala aí. Você está falando que no caso esse tensor, ele no fundo ele é um escalar. No fundo, ele descreve, se eu colocar simetria de gauge. Isso, se eu colocar esse campo tensorial com essa simetria de gauge, o que ele produz como flutuação quântica é uma partícula escalar. Isso daí tem a ver, naquele resultado que foi da matriz, a parte simétrica ser zero, então vai sobrar o traço? É isso daí? Porque o escalar seria um traço. Né? Isso, exatamente, o escalar seria um traço. Porque você está eliminando os termos fora da diagonal? No fundo é isso, eu estou eliminando graus de liberdade com essa simetria de gauge, exatamente. Eu vou poder, na verdade, se vocês fizerem o exercício direitinho, quando vocês forem verificar por que isso aqui descreve um spin 1 massivo, vocês vão entender que aquela simetria de gauge, quando eu pego o meu B mini, quais são as componentes do meu B mini? São B e 0, que é simétrico, e o B e J. Esse B e J aqui, ele, por dualidade, ele é um epsilon de JK, vamos dizer assim, um vetor VK. Então, na verdade, eu tenho essas componentes B e 0 e tenho as componentes B e J. Quando eu uso aquela simetria de gauge, ela vai me permitir matar o B e 0 todo. Então vai me sobrar daquele tensor B mini apenas essa componente vetorial. E com a equação de campo eu mostro que só sai que esse vetor aqui, na verdade, vai ser um gradiente. Então a simetria de gauge ela mata fora esses termos que misturam o tempo com o espaço. Então você limpa o campo com essa simetria de gauge. Então por isso que aquele tensor ele representa, quer dizer, ele não é um escalar, ele é uma representação não trivial do grupo de Lorentz, mas com aquela dinâmica, com aquela simetria, a flutuação quântica, a excitação que ele produz é uma excitação escalar. Aqui agora, quando eu quebro aquela simetria de gauge, mas mantenho o mesmo campo, esse termo aqui faz com que, se eu olhar essa equação de campo aqui, eu vejo que essa equação, eu tenho que abrir isso aqui, abrir as componentes temporal, faço μk igual a 0i, depois faço μk igual a ij. Vocês vão ver que vocês vão mostrar que essa equação aqui descreve, a propagação desse campo depende de 3 componentes independentes, então isso significa um spin 1. Então vocês vão ver que, ao colocar esse termo na equação, antes quando a simetria de gauge existia, era isso igual a 0. Então isso dá um escalar. Quando eu acendo esse termo aqui, esse campo aqui perde o caráter de escalar, quer dizer, a flutuação que ele vai produzir, a excitação que vai se propagar, vai ser uma excitação massiva com spin 1. Então, a partícula que tem spin 1 e é massiva, ela pode vir desse campo, mas pode vir do campo de Broca também. Então, dependendo, quando você produz aquela excitação ela pode ter sido produzida porque você fez assim num campo, ou você pegou um campo diferente. Você pode pegar um campo vetorial e balançar, ele produz aquela excitação. Mas você pode pegar um campo tensorial e balançar, que é um campo diferente, e você vai ter a mesma excitação. Então, você vai ter, como é que você pode distinguir, então, uma física da outra? Por exemplo, o potencial. O potencial, devido à troca desse quantum aqui nessa situação, dá uma dependência no instinto férmio. E devido à troca desse quantum aqui, em outra situação, dá uma outra dependência do instinto. Então, essa é uma maneira de você distinguir, né, que tipo de partícula está propagando aquela informação. Se você sabe, né, como é que o potencial depende do spin, você tem uma noção clara do tipo de campo que está mediando uma certa interação. Tá legal? Tá certo? A física que está em jogo é essa aí. Tá? Então eu acho que isso aí fecharia um pouco essa discussão. E na aula que vem, então, amanhã às 11 horas, né? Ontem às 10 não dá um tempinho, vocês acordarem um pouquinho mais de calma. Meu filho já falou, esses caras são loucos. Se fosse eu, não ia não. Todo mundo. Eu vivo lá na sociologia,
O primeiro foi o orientador que ele falou. Foi tanto que o orientador para dar uma aula no dia de feriado lá no IFIX, ele falou, pô, ele até tira a bolsa da gente. Aqui na sociologia, o trabalho de campo deles é socializar as pessoas. Claro, socializar, não é nertizar, né? É. Nosso trabalho aqui é nertizar. Empaprar é o trabalho deles. Essa é a situação. Eu fico, pô, mas você está falando, eu estou dando aula, que aula? Eu falei, mas tem gente? Eu falei, tem. Eu falei, pior que amanhã tem de novo. Eu falei, esses caras são loucos, pai. Não faz desse jeito, nem de orientador. Tá bom, gente? Então a gente vai ficar um pouquinho em cima dessa questão. Essa questão tem sido bastante interessante. E a gente vai poder apurar para outras situações, né? Vamos ver, então, vocês dando uma olhadinha, ver se eu tenho que ser, porque eu também posso dar uma olhada hoje, mas vou dar uma olhadinha no bacon do Muchoio e do Dobrejo, se essa situação foi tratada lá ou não. Se não foi tratada, mas é assim, bom, pode fazer uma letra, né? Vocês fazerem o trabalho, vocês podem. Né? Esse curso, então, não é um curso nítido de exercício, é um curso inteiro também. Claro que eu tenho melhor avaliação, porque eu preferiz é que vão avaliar vocês. Certo? Então tá legal, eu vou parar por aqui hoje e a gente vai se ver, se Deus quiser. Aí não é para completar essa aula, vai ser aula 5.2. Aí hoje a gente começou mais ou menos 4h10, né? Mais ou menos, a gente vai mais 2 horinhas só, porque de tarde a gente tem supersimetria, né? Quem aguenta ali na supersimetria, tá?